O arrependimento e a confissão pública de pecados. Tudo bom, amigos? Hoje vamos falar sobre arrependimento. E na época das primeiras conversões, o arrependimento era tão forte que as pessoas, em alguns textos, vamos mostrar ali, que elas confessavam publicamente os seus pecados, falavam sobre as magias que faziam, os livros eram queimados em praça pública. Pessoas realmente tinham temor de Deus e viam sinais e prodígios e se convertiam de uma maneira tremenda. O arrependimento quer dizer mudança de mente, reconhecimento da dependência, né, da independência do homem de viver da sua maneira. E arrependimento é quando o homem reconhece que é pecador, precisa de Deus, tem ofendido a santidade de Deus e volta a praticar coisas dignas de arrependimento, né? Deixa o pecado. Quem mentia não mente mais, quem roubava não roube mais. João Batista, ele pregou arrependimento. Primeira pregação, Jesus também veio pregando arrependimento e fé. Paulo, Pedro, todos pregaram arrependimento, porque é a base do evangelho. Sem o arrependimento não tem uma salvação e a graça não tem efeito para quem não entendeu que é pecador, porque Jesus morreu pelos pecados. Essa é a causa da morte de Jesus, para que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que o pecado fosse extirpado da nossa vida. E o pecado, ele não é algo prático na nossa vida, é algo que às vezes nós erramos, porque somos falhos, mas é algo que nós temos que eliminar, e a graça nos dá poder, força e autoridade em Cristo Jesus para vencer o pecado, tá? Então, arrependimento é algo que transforma a nossa vida e é uma transformação diária do processo do Espírito Santo, convencendo, porque é do coração do homem que procede os maus desígnios e é ali que ele vai trabalhando, tirando mágoa, ressentimento, ódio, raiva, ira, desejos de adultério, malícia, pornografia, mentira. E conforme você vai lendo a palavra, ela vai te limpando e a própria palavra gera o desejo de mudança na sua vida. Deixa eu ler aqui Mateus 3,5 e depois vamos ler em Atos dos Apóstolos, um texto muito bom. Mateus 3,5 fala que as pessoas iam a João Batista. Ó. Mateus capítulo 3, versículo 5. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. João Batista pregando o evangelho do arrependimento, né? E ele batizava ali no Rio Jordão. No versículo 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. As pessoas vinham, o batismo não era escondido no templo, né? Mas era em praça pública ou era no rio. E era uma demonstração para a sociedade do arrependimento, da pessoa que queria mudança e queria. Ela é uma atitude de fé, porque o batismo ela é uma demonstração, ato público diante das pessoas, diante de Deus, diante da sociedade, dos demônios, dos anjos de Deus, que a pessoa agora é de Jesus, que ela aceita ser lavada pelo sangue, pela água da palavra, né, e está simbolizando a morte para a velha vida e a ressurreição para o novo homem, ressurreição com Cristo. E é engraçado que eles iam confessando os seus pecados. Quando você batiza, a importância de você entender que foi pelos pecados. Faça sempre uma reflexão, confesse. Se você depois, mesmo assim, errar, ainda continua confessando, pedindo perdão, porque a Bíblia fala, nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar e purificar toda a justiça. João fala, filhinho, não pequei, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Né? Então ele continua fazendo o trabalho de perdão de pecados, mas é importante que haja confissão, arrependimento, abandono, né? Porque o pecado tem nome, e é importante a gente poder saber o que nós erramos. Deus já sabe, né? Quando nós confessamos, nós só tomamos posse da bênção. Arrependimento é aquilo que faz uma tristeza, segundo Deus, que faz você ter nojo, ter raiva, não querer mais pecar, porque você sabe que foi por isso que Jesus morreu e Ele te ama e tem coisas melhores. O pecado só traz consequência ruim, pode ver. É que Deus quer te livrar das consequências para que você tenha a vida boa. Pratica a verdade e a santidade, você vai ter coisas boas acontecendo, tá? Aí em Éfeso, deixa eu ler um texto aqui, alguns versículos, mas presta atenção, como o temor de Deus e os prodígios aconteciam e a coisa e as pessoas vinham realmente é, quem praticava magia negra ou magia ou qualquer coisa
de ocultismo e pecados hediondos assim, e todos, grandes e pequenos, né, vinham confessando, porque viam que Deus estava presente, que os milagres estavam acontecendo. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, né? Se você quer ver uma vida extraordinária, é pelo Espírito Santo. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Então, pegavam alguma coisa que lenços e aventais, a hora que tocavam nos doentes, né, que Paulo tocou ali, só de tocar esse lenço, avental que o Paulo tocou nos doentes, eles eram curados e os espíritos malignos saíam. Você vê o tamanho da graça, do poder de Deus. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Alguns foi imitar Paulo, né? Queria expulsar demônio, mas sem Jesus, né? Eles só eram alguém que viu fazer, queria fazer igual. Em nome de Jesus que sai. Então foi querer fazer igual, mas eles não tinham se convertido. E aí deu ruim. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse a eles, né? A Jesus eu conheço, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles foram expulsar demônio, não criam no evangelho, viram bonito, não tinham se convertido a Jesus, e ali eles não tinham autoridade espiritual para expulsar. Daí 2 desses 7 filhos saíram nus e feridos. Agora veja os outros textos aqui, os outros versículos. E isso tornou-se conhecido de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, afasta do mal. Então, a Bíblia fala muito sobre o temor, né, que talvez nessa geração falta o temor. As coisas de Deus são tão abertas e a irreverência, né, e muitas vezes Deus está deixando de operar porque falta temor, falta santidade, falta respeito pelas coisas de Deus. E a hora que veio o temor de Deus, o nome do Senhor era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e revelando seus feitos. Então eles convertiam e vinham confessando, revelando seus pecados, seus feitos, suas atitudes erradas. Ali em praça mesmo, você via assim que a pessoa realmente reconhecia o temor. Ele não é um medo de Deus, mas a pessoa reconhece que Deus, além de ser Pai, Ele é justo juiz. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele vai julgar o mundo. É melhor se render e reconhecer as falhas e os pecados, né, antes do juízo. E muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Já pensou? Fizeram um monte com os livros de magia, conversão em massa, poder de Deus, milagres, sinais, prodígios. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então a palavra prevalecia e crescia poderosamente, o número de discípulos multiplicava. E tudo começa com arrependimento e confissão pública. Hoje em dia as pessoas falam, não tem nada a ver, nada é pecado, que é pecado não é mais pecado. As pessoas invertem o valor, né? Quem faz o bem que é o errado, quem faz o errado que está certo. Eles premiam quem faz o pecado, em vez de repugnar, em vez de condenar, em vez de mostrar que está errado. E o arrependimento é a nossa única esperança, né? Arrependimento e fé na obra de Cristo, porque o arrependimento é para mudança. E a fé no sacrifício de Jesus que nos dá o Espírito, o poder para vencer a carne, a nova natureza, o novo nascimento, né, que te torna filho, herdeiro, selado com o Espírito da promessa, te dá o selo da salvação e te regenera.
E à medida que você caminha, lendo, orando, confessando a palavra, se enchendo do Espírito Santo, você vai sendo transformado de glória em glória. E o próprio Deus vai te santificando pela graça para te deixar irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus, né? No dia que Deus vai transformar e ainda vamos deixar de ser corruptíveis, passar a ser incorruptíveis pela glória de Deus. Amém? Deus abençoe, fica na bênção em nome de Jesus, tá bom?